Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez é um prazer estar aqui para participar da IBD, momento da igreja que eu acho muito valioso, né? Momento de conhecimento, momento de aprendizagem. E eu confesso, cada vez que eu faço isso, eu aprendo demais. Assim, como a Bíblia é rica e como a gente é muito pequeno para entender toda a complexidade e toda a riqueza que está aqui. Antes de a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar hoje sobre o livro de Zacarias, tá? Antes de a gente começar, eu queria fazer uma oração pedindo a misericórdia de Deus, pedindo para que Ele fale conosco, com todos nós, né? E que essa mensagem possa realmente chegar aos nossos corações, possa provocar mudança, né? Que realmente ela não fique só ali no nível do intelecto, né? Mas que ela alcance uma terra fértil, a começar por mim, tá? A começar por mim. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade ímpar, valiosa, ó Deus, de estarmos aqui para falar do Teu nome, para aprender de Ti, para aprender, ó Deus amado, da história, para conhecermos mais sobre a Tua presença junto com o povo, sobre o que nós temos de lições para hoje. Muito obrigado, Deus. Peço que essa mensagem encontre corações, ó Deus amado, dispostos a ouvir, que ela possa encontrar terras férteis para produzir frutos, a começar em mim. Em nome de Jesus, seja conosco nesse período, fale conosco. Amém. Amém, irmãos. Como eu comecei dizendo, hoje a gente vai falar sobre o livro de Zacarias, né? A gente está numa série de visões, né, gerais aí da Bíblia, né? Esse é o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? E a gente vai ter uma visão geral do livro, tá? E esse é o propósito da aula, tá bom? A ideia aqui também é a gente trazer algumas aplicações práticas, né, para a gente e um entendimento um pouco mais aprofundado, apesar de ser uma visão geral. Bom, antes de a gente falar especificamente do livro, do que ocorreu, né, na história, é importante a gente trazer uma contextualização histórica, né? É importante a gente entender de que momento da história a gente está falando, qual era a realidade do mundo e o momento do povo com Deus, qual que era a situação, tá bom? Para falar disso, assim, não dá para a gente voltar muito para trás ali, né, e contar a história em favor do tempo, não dá para a gente fazer isso, contar a história do reino de Israel e tudo mais. Mas, assim, só dando um contexto rápido, né, o reino foi dividido, o reino de Israel, né, foi dividido em reino do norte e reino do sul, isso todos sabem. No norte, a capital era Samaria, no sul, a capital era Jerusalém. E conta a história que em 722 a.C., Israel foi derrotado pela Síria, tá? Pelo Império Assírio, né? Foi uma força na época, uma força vigente ali na época. A Síria, ela derrotou Israel, né? Derrotou Samaria, né? Estou falando do Reino do Norte com as 10 tribos, tá? Ela levou o povo cativo e espalhou o povo, né, pelo território do império. Então, o povo foi totalmente separado e distribuído por terras distantes. E ela trouxe outros povos para poder repovoar aquela terra que antigamente pertencia para Israel. Tá? Era uma estratégia do Império Assírio, né? Criar essa miscigenação para evitar uma revolta, para evitar um levante. Então, era uma estratégia. Tá? E interessante que isso deu origem, né? Olha como é importante a gente entender a história. Isso deu origem ao povo samaritano, que na época de Jesus eles eram bastante rejeitados pelos judeus, né? Então, há várias citações no Novo Testamento que retrata isso
uma certa discriminação dos judeus, né, com os povos samaritanos, porque eles eram um povo miscigenado, não era uma raça pura, tá? De certo modo, isso realmente aconteceu. Eles criaram ali um tipo de judaísmo com que tinha um certo sincretismo, né, com elementos de outras religiões por conta dos povos que ali habitavam, tá? Por conta das influências. Em 612, a Síria o poderoso império assírio foi derrotado pela Babilônia, né? Um império, um reino recém-surgido, recém-restaurado, né? Eles vêm em 612, derrota a Síria e eles passam a dominar ali aquela região, né? Eles passam a pressionar, inclusive, o reino do sul, o reino de Judá, né? Depois dessa época, em 605, o primeiro grupo de judeus, eles foram levados cativos para a Babilônia. Nesse primeiro grupo estavam incluídos Daniel e seus amigos, por exemplo, tá? Teve depois uma nova leva de judeus cativos, mas a consolidação, né, da derrota de Judá para os babilônios foi em 586 a.C., tá? 586 a.C. foi a data em que Nabucodonosor, então, mandou seu exército, invadiu Jerusalém, eles destruíram tudo, inclusive o templo, destruíram, puseram tudo abaixo e levaram o povo cativo, deixando para trás apenas um punhado de pessoas, né? Alguns velhos, algumas pessoas doentes, mas o resto todo foi levado cativo para a Babilônia, tá? Ok, então houve esse período do exílio, né? E aí, em 539 a.C., né, Ciro, rei da Pérsia, derrotou a Babilônia. Então, o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Medo-Persa, tá? E Ciro, então, ele emitiu um decreto autorizando os judeus a retornarem para sua terra, permitindo que os judeus pudessem reconstruir Jerusalém, construir o templo, tá? Foi então que em 1538, um ano após o decreto, ou no ano seguinte, não sei se exatamente um ano, mas no ano seguinte, cerca de 50 mil hebreus retornaram sob a liderança de um líder chamado Zorobabel, tá? E também de um sumo sacerdote chamado Josué, ou Jesua, tá? Dependendo da sua tradução. Os judeus iniciaram, então, a reconstrução do templo. Isso está lá em Esdras 3:2. Esse relato todo está em Esdras, tá, queridos? Então, se vocês quiserem, desde Esdras 1 até o capítulo 5, 7, ele retrata isso aí, tá? Então, os judeus iniciaram a construção do templo, né? Os povos vizinhos fizeram oposição a isso, tá? Eles queriam ajudar, os judeus não permitiram, obviamente, né? Era um trabalho para os judeus fazerem, tá? E eles ficaram enciumados, eles lançaram uma calúnia contra o povo, né, judeu, falando que eles estavam preparando um levante, uma revolta. O rei caiu nessa história, né, impediu que o templo fosse reconstruído, até que houve uma segunda autorização e finalmente em 1520 a.C., o reino ele foi totalmente restaurado, tá? Em 1516 ele foi totalmente restaurado. Antes disso, pouco antes, uns 5 anos antes, em 520 Deus levanta então os profetas Ageu e Zacarias para falar ao povo e motivá-lo na reconstrução. Bom, só então trazendo aqui um panorama. Essa era a situação. A gente está falando então, assim como Ageu, né? Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas do pós-exílio. Então a gente está falando aqui desse período, do período pós-exílio, o período em que o povo judeu voltou, né? Os hebreus voltaram do exílio da Babilônia, estão reconstruindo a cidade, estão reconstruindo suas casas, estão reconstruindo o templo, tá? E nesse contexto, queridos, o que acontece? Né? Eles, incrivelmente, né, eles esquecem de tudo que passaram
né, eles apresentam uma frieza espiritual, eles se focam em si mesmos, né, focam em suas lavouras, focam em seus rebanhos, focam na construção das suas casas. Inclusive, é uma passagem que fala exatamente disso, né? Enquanto eles são focados em morar em belas casas, o templo de Deus está esquecido. E aí Deus levanta, então, em aproximadamente 1520, Ageu e Zacarias para incentivar, para exortar o povo, para incentivá-los na edificação do templo, tá bom? Esse é o contexto histórico. Depois, na próxima aula, quando eu for falar, na próxima aula a gente vai falar sobre Malaquias. Na próxima aula eu vou contar um pouquinho sobre os 70 anos, né, da profecia, 70 anos de exílio, e por que parece que a conta não bate e quais são as duas interpretações, tá bom? Ok, vamos falar então do profeta em si agora, dado o contexto histórico e espiritual, inclusive, tá? Bem, sobre o autor, né? Zacarias era filho de Baraquias e neto de Ido, né? Acredita-se que ele era de uma família sacerdotal, né? Desde o avô dele, então, eles eram de uma família sacerdotal. O texto que sugere isso está lá em Neemias, está 12:4. Ele foi contemporâneo de Ageu, né? Ele começou o ministério dele 2 meses depois de Ageu. Tá? Uniu-se a ele para animar os judeus na reconstrução do templo. Isso a gente encontra lá em Esdras 6:14. Tá? O texto diz assim, eu vou ler só a parte A do texto. Tá? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Tá? Só a parte A do texto. Ele ainda era jovem, né? Lá em Zacarias 2:4 retrata isso, que ele ainda era jovem quando começou o seu ministério. Aí o período, né? Coloquei o período, 2 meses após a profecia de Ageu. Tá? E o estilo que ele usou, o estilo literário dele, é um estilo figurativo, tá? Metafórico. Né? Então, ele usava esse estilo figurativo em seu ministério, né? Em seus textos. Tá? Bom, sobre o profeta em si, ele era um profeta de visão ampla. Tá? Por quê? Ele era um profeta de visão ampla, porque ele viu a condição pecadora, a indiferença espiritual do povo ali, né? E para os quais ele dirigiu exortações comovedoras, né? Que motivaram, que levaram o povo a repensar sua postura, sua atitude e reconstruir o templo. Mas também a profecia dele teve um alcance maior. Olhando através dos tempos, ele viu a chegada do Messias soberano. Zacarias é um texto que ele tem um teor messiânico muito forte, muito presente aqui. E agora vendo depois do tempo, vendo depois da história, né? Fazendo o papel de engenheiro de obra pronta, né? A gente consegue facilmente identificar no texto aqui a relação com o nosso Senhor, tá? Mas na época, imagino que foram textos que gerou bastante profundos questionamentos, né, entre os estudiosos da época, os rabinos e tudo mais, tá? Mas ele tem assim um teor messiânico e até escatológico bastante presente no livro, um livro bastante interessante para a gente estar lendo, tá? Textos-chave que eu escolhi aqui, isso aqui está baseado no estudo Thompson, tá? Eu gosto muito. Foram os seguintes versículos, né? Zacarias 1:3 e Zacarias 4:6. Vou ler ambos aqui para vocês, tá? Então, Zacarias 1:3 e Zacarias 4:6. 1:3 diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros.
diz o Senhor dos Exércitos. Então, é um chamado ao arrependimento, é um chamado para uma volta para Deus, é um chamado para não perder o foco. E como é fácil perder o foco, né, querido? Eu estava retratando aqui a situação do povo e, enquanto estava estudando, estava refletindo como isso é realidade, né? E muitas vezes a gente lê o texto e fala, puxa, como que pode o povo esquecer de um período de 70 anos de vergonha, né, de exílio, de humilhação, em tão pouco tempo já se distrair com a sua lavoura, perder o foco no propósito para o qual foi chamado. Eles não foram resgatados, queridos, para morar numa bela casa, eles não foram resgatados para ter grandes rebanhos ou para ter uma lavoura invejável no Oriente Médio. Eles foram resgatados para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e pavimentar e criar o cenário do caminho do Messias. E não se engane, nós também temos um propósito. Para cada época da história, o povo de Deus tem um propósito. O povo de Deus está colaborando com a obra de Deus. Não que ele precise, mas ele quer que a gente faça, ele quer compartilhar com a gente. Então, desde Noé fazendo a arca, desde Abraão, os patriarcas, Moisés, Josué, passando aqui pelo povo ali do pós-exílio, pela igreja estabelecida pelo Senhor Jesus, todos nós temos um propósito. Hoje, o grande propósito de Deus para o mundo é a igreja, né? Mas uma igreja santa, uma igreja pura, sem mácula, uma igreja realmente fiel a Ele, né? O outro texto-chave aqui é Zacarias 4:6, ele fala assim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, algumas traduções dizem, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, uma clara referência a, eu diria, a nossa falta de condição de fazer alguma coisa. Né? É um chamado para o despertar da consciência de que somos vasos de barro, mero vasos de barro. Então, se o primeiro, ele nos chama, né, ele invoca a gente para voltar ao Senhor, para tirar o foco de nós mesmos e para colaborar, né, com a obra, para trabalhar com o propósito de Deus para a terra, para os dias de hoje. O segundo fala, você vai fazer, mas não porque você é capaz, não porque você é diferente, não porque você tem estudo, não porque você tem habilidade, tem dom, você vai fazer porque eu estou com você. E isso é muito bom em duas partes. Primeiro, porque muitas vezes a gente se sente mesmo incapaz, né? E então isso traz um equilíbrio. Primeiro, para que você não se sinta incapaz. Se eu fosse olhar para mim, irmãos, de verdade, eu não estaria aqui falando isso aqui. Eu estou com a mão gelada, fico trêmulo toda vez que eu tenho que fazer isso, apesar de ser professor, né, de ensino superior já há 15 anos. Toda vez que eu tenho que falar assim, eu fico, principalmente quando eu estou falando aqui no púlpito, né, eu fico bastante apreensivo, né? Então, realmente, não estaria aqui fazendo se não acreditasse que eu sou só um vaso e quem vai fazer a obra é Deus e quem vai me orientar nesse processo é o Espírito Santo. Tá? O segundo ponto é que isso também, depois que você acostuma, né, com aquilo que você foi chamado para fazer, que você não acha que é pela força do teu braço, é pelo teu talento, tá? Para não esquecer, tá bom? Muito bom. Então, esses são os dois textos-chave, tá? Vamos então para a sinopse, né? A sinopse aqui ela é dividida, não me falha a memória, em 3 partes, tá? Tem uma parte inicial e depois são 2 sessões. A primeira parte é uma exortação inicial, né? Isso está lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. E eu vou ler um trecho para vocês dessa exortação inicial.
O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, acaso vivem para sempre? Tá? Então, essa é a exortação inicial, é assim que a obra, o trabalho do profeta se inicia. Então, isso já dá o tom, né? Já dá o tom da obra, do que ele estava fazendo, do que ele procurava fazer, né? Que é chamar o povo, que é trazer o povo para a realidade, que é exortar o povo, tá? Ok, e aí a gente vai para a primeira, para a seção 1 aqui da sinopse, que é uma série de 8 visões, tá? Essa seção aí, ela vai, queridos, até o capítulo 6, versículo 15, até o capítulo 6, tá? Ela começa ali no 1:7 e vai até o 6:15. Bom, a primeira visão aqui é de um homem entre as murteiras e os cavalos. Então tinha um homem num cavalo vermelho entre as murteiras e ele viu também cavalos de cores diferentes. Cavalos vermelhos, cavalos baios, cavalos brancos, tá? E murteira, queridos, é um arbusto, tá? Uma árvore de pequeno porte. Inclusive, coincidentemente, ontem eu vi uma notícia que uma pesquisa arqueológica, né, um trabalho arqueológico, eles encontraram num sítio arqueológico, eles encontraram um conjunto de moedas, né, da época do Segundo Templo, né, e aquelas moedas que elas não são bem redondinhas, né, parece que ela foi feita no martelo, assim, né, e uma das figuras dessas moedas, né, tinha lá várias figuras de plantas, tinha palmeiras, tal, e tinha uma das figuras era uma murta, tá, que é um arbusto que era muito comum naquela época. Então, o homem entre as murteiras e o cavalo. Eu não vou aqui ler o texto e discorrer sobre isso, mas até porque é uma visão geral, mas assim a ideia aqui, né, estudando o texto e estudando também o que os estudiosos falam, né, e que os estudos nos apontam, isso aqui o texto, eu vou ler só um trecho aqui, ele fala assim, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Na sequência, vem um clamor por juízo. Então, são mensageiros aqui que percorreram a terra e que estão junto ao Senhor, cobrando juízo pelo aquilo que eles fizeram ao povo de Deus. Né? Olha, a terra parece tranquila. Nada aconteceu, né? Acabaram com Israel, acabaram com Judá, nada aconteceu, tá? E aí, olha que interessante, há uma progressão aqui, tá? Há uma progressão nessas visões. Aí, a segunda visão são dos 4 chifres e dos 4 artesãos ou 4 ferreiros. 4 chifres e 4 artesãos. E aqui, o texto que eu destaquei, fala assim, aqueles são chifres que dispersaram a Judá. Estes artesãos, ou ferreiros, pois vieram então para amedrontar e derribar os chifres das nações. Então, é uma referência, os 4 chifres é uma referência às forças, às potestades que se opuseram a Judá, né, e que o derrubaram. Claro, com a permissão de Deus, que é o Senhor da história. Mas há já aqui um anúncio de restauração. Os 4 artesãos são aqueles que vão derribar os chifres. Tá? Então há aqui já um anúncio de Deus já está agindo em favor do seu povo. Então esse é o recado aqui do profeta. E veja que é uma progressão, né? Primeiro a terra estava tranquila, o povo que se levantou contra o povo de Deus estava sem o juízo, aí Deus vem, né, e fala que realmente uma força se levantou, né, foram os chicotes de Deus,
e que Deus já derribou essa força, tá? E aí a terceira visão fala do homem com a corda de medir, tá? Isso está no capítulo 2, de 1 a 5. E o texto que eu destaquei diz assim: medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Isso claramente fala de edificação. Então, esse texto anuncia o processo de reedificação da cidade, inclusive do templo, tá? Então vamos lá. Terra em paz, tranquila. Aprontou, está tranquila. Depois Deus quebra o chifre, derruba o chifre, né? Estabelece a ordem. Aí é reiniciada a edificação. E o próximo, o que é? Purificação do sumo sacerdote, né? A purificação do sumo sacerdote, né? Josué, o primeiro sumo sacerdote pós-exílio. E esse texto fala da purificação do sumo sacerdote. Tem uma figura aqui que eu acho interessante, que é Satanás acusando o sumo sacerdote, né? A Bíblia fala que ele é o nosso acusador. Tá? Então, irmãos, quando se sentir acusado de alguma forma, lembra do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, né? Fala para Satanás: eu sou falho mesmo, mas eu sou amado e perdoado por Deus, por meio do sangue de Jesus, né? Coisa que ele nunca vai poder ser, tá? Então, a purificação do sumo sacerdote, a purificação do sumo sacerdote também, ela tem, metaforicamente, ela remete, né, ao santo sumo sacerdote, que é Jesus, tá? Então, é muito rico isso, é muito poético também. Veja que é uma evolução, que eu falei. Aí o próximo, o que é? O candelabro de ouro, a próxima visão que o profeta teve. Ele teve uma visão sobre um candelabro de ouro e as duas oliveiras. E o texto que eu destaquei diz assim: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Claramente, na Bíblia, o azeite denota o Espírito Santo, denota poder do Senhor, né? E o candelabro, ele denota a presença de Deus, né? Isso, até hoje, isso tem essa conotação pro povo judeu, tá? Então, o que essa passagem ela quer dizer é que isso é uma obra do Senhor que Ele está patrocinando. Ele está patrocinando. Ele que vai garantir que tudo aconteça, tá bom? Veja que, como eu falei, é uma evolução. Aí o pergaminho que voava é um pergaminho gigantesco. Eu não lembro a medida, queridos, mas era metros de comprimento por metros de largura, gigantesco. Ele voava, pergaminho, ele pode ser entendido como a lei, né? E aqui ele expressa a maldição que sai pela face de toda a terra, tá? Então, é o juízo de Deus contra toda a terra, tá? Então, veja a sequência aqui. A mulher no cesto, então foi visto um cesto, uma mulher dentro, e o cesto tinha uma tampa de chumbo, né? Aí a tampa foi retirada, a mulher se levantou, depois a tampa foi restabelecida, e o texto ele foi levado para uma região chamada Sinar, que é a região dos dois rios, que se refere à Babilônia, tá? E a tradução aqui, a interpretação do anjo aqui para o profeta é que isso é impiedade. E Babilônia, ela se refere ao sistema que a gente vive hoje, né? Ele é dominado pela impiedade. Eu não sei se vocês sentem isso, mas o mundo hoje ele é muito cruel, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Vamos pegar só um aspecto da nossa vida hoje, o trabalho. Principalmente para nós homens, que a gente sente mais, né, o peso de sustentar a casa, de prover. A gente percebe como há uma vaidade, há um desejo de estar na frente do outro e uma falta de consideração absurda. Quem tem bastante tempo aí de emprego sabe disso. Quantas vezes você não ajudou, não levantou alguém, né? E simplesmente isso foi desconsiderado, né? Isso não foi levado em conta em prol de uma promoção, em prol de um status, em prol de uma conquista. Né? Isso é recorrente, né? Isso é recorrente, tá?
Então, o sistema que a gente vive é um sistema assim, de competição predatória, é um sistema de violência, é um sistema de zombaria, né? Nunca vivemos tantos problemas com tirando tirando um pouco, né, do que é milindre, de uma geração um pouco mais milindrosa, mas a gente nunca teve tanto problema com bullying, né? Nem chamava isso na minha época, né? Mas é uma situação realmente de impiedade, uma sociedade impiedosa, né? E as 4 carruagens, que foi a última visão aqui dessa sessão 1 da nossa sinopse do livro, o profeta viu 4 carruagens, e o texto que eu destaquei aqui diz assim: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, é uma dispensação. Aqui a gente está falando do favor do Senhor e das determinações do Senhor para todos os povos, tá? Então, veja que muito legal essa série aqui, porque ela foi uma progressão, né? Foi uma progressão que extrapolou, inclusive, nessa parte final, o que era a história ali que eles estavam vivendo na época, tá? Legal. Aí vamos para a sessão 2. A sessão 2, me permitam só tomar uma água aqui. A sessão 2 é uma resposta à delegação de Betel acerca dos jejuns, tá? Betel é uma cidade que dista em torno de 20 quilômetros de Jerusalém. E naquele contexto onde eles estavam ali reconstruindo, Josué, o sumo sacerdote, já ministrava e já estava ali no meio do povo. Uma delegação lá de Betel, né, vai até Jerusalém para questionar sobre os jejuns, né, que acontecia no 5º mês, por conta da destruição de Jerusalém, destruição do templo e da cidade. Tá? Isso está lá em Jeremias 52, 12 e 13. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Jeremias 52, 12 e 13 fala da destruição do templo. Mas Zacarias 7:3, o texto que eu destaquei para falar sobre essa questão aqui dos jejuns, tá? Perguntaram, então, essa delegação que veio de Betel, né? Eu só estou lendo aqui uma parte do texto. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, eles viram que a cidade estava sendo reconstruída, Jerusalém está sendo reedificada, o templo está sendo reedificado, e eles vieram questionar, né? Eles vieram questionar se aquilo ainda era necessário, né? Será que a gente já pode se ver livre dessa prática, né? Um tanto quanto religiosa, né? Fica claro aqui que se eles estivessem fazendo isso como uma forma de adoração a Deus, vocês concordam que eles não estariam preocupados se já era hora de parar? Não é? Eles estavam fazendo isso de maneira religiosa, de maneira automática, né? Eles estavam fazendo isso mais com medo, de repente, de serem amaldiçoados por não fazerem, do que, de fato, porque temiam e amavam a Deus. É assim que eu interpreto, tá? Até por conta da sequência aqui. Então, o Senhor ordena a prática da justiça e compaixão, né? Então, a gente está lá em Zacarias 7, de 8 a 10, tem esse texto. Eu vou ler para vocês os 7, 5 e 6. Capítulo 7, versículos 5 e 6. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Então, isso aqui corrobora com o meu entendimento, com a minha fala, né, melhor dizendo, sobre que o que eles faziam de maneira religiosa, tá? E aí, Zacarias 7, de 8 a 10, fala assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia,
cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próprio. Ou seja, o seu estilo de vida tem que ser diferente do estilo babilônico, que é um estilo de crueldade, de impiedade, né? A gente temos que ser piedosos, né? Temos que destoar do sistema corrente, tá? Então, isso aqui, puxa, traz bastante lições, né? Inclusive para a gente. Será que pare para refletir sobre o que você faz no âmbito religioso, né? O que você faz vindo à igreja, com as suas orações. É por medo? Você faz em busca de uma bênção? Ou você faz isso realmente porque você desfruta naquele momento de oração da presença do Senhor, porque você almeja aquele momento de oração, porque em seu coração você deseja demais, deseja muito sentir a presença de Deus, ser tocado, ser transformado, que é o momento que você reconhece, é o momento em que você reconhece, né, quem você é, o momento em que você é posto diante de um espelho. Será que é por isso que a gente ora ou a gente acaba fazendo isso de maneira automática? Tá? Eu conheci uma pessoa que ela orava todas as vezes antes de comer, independente de onde estava. Ela orava todas as vezes. E quando eu conheci, eu falei, puxa, que legal, né? Que atitude bonita de devoção. Mas, queridos, com o passar do tempo, o testemunho que aquela pessoa dava, o testemunho de vida, era horrível. Era horrível. Ficou claro para mim que aquela prática era uma prática religiosa, uma prática automática, tá? E é muito fácil a gente cair nisso. Nós temos que nos policiar. É muito fácil a gente cair nessa rotina, nessa prática religiosa, né? E não, isso não agrada a Deus. A Bíblia é muito clara em falar isso em vários textos, tá bom? E é a parte final aqui que Deus reverteria, né? Os prantos e os jejuns em festas de júbilo, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade solene. Amai, né? Então, assim, amai, pois, a verdade e a paz. É uma promessa de Deus, né? É uma promessa de Deus que, é claro, a gente também pode entender como messiânica, tá? Bom, e a parte final da sinopse fala sobre as predições acerca de um período da história dos judeus e visão final do reino, tá? Que é a parte 3. Então, aqui entra o elemento messiânico, né? A primeira vinda em humildade, isso está lá em Zacarias 9:9. Essa seção 3, queridos, elas compreende do capítulo 9 até o 14, tá? Para quem está aí anotando ou depois quer conferir, do 9 até o 14. O primeiro elemento aqui é o messiânico, né? O primeiro elemento messiânico fala da vinda do Messias em humildade, que está no 9:9. Ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento, né? E eu acho que todos aqui lembram daquela passagem que retrata o nosso Senhor entrando em Jerusalém montado num jumento, né? E naquele momento ele entra realmente como o rei, o soberano, reconhecido pelo povo que estava ali. Ele vai até o templo, é o momento em que ele exorta com veemência, e os estudiosos dizem que foi a única vez que ele agiu assim, e ele agiu assim porque ali ele estava realmente na função de rei, né? Na função de senhor soberano, e ele exorta ali os comerciantes, né? Todos conhecem esse texto, tá? Então, remete, né? Essa passagem remete realmente ao nosso Senhor, tá? O versículo seguinte aqui, Príncipe da Paz, 9:10, fala assim: destruirei os carros de Efraim
e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades. Destruir o carro de Efraim, os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, fala de de um período de paz, né? Se há paz, a gente não precisa de ter poderio bélico, não precisamos investir em equipamento e armamento, tá? Efraim aqui, eu comentei uma vez com vocês, Efraim é uma das 12 tribos de Israel, né? É um dos filhos de José. A gente sabe que os dois filhos de José, eles entraram na partilha da terra, tá? E é o filho mais novo, inclusive, né? Quem lembra da história, quando Jacó foi impetrar a bênção, né? Foi ministrar a bênção sobre os filhos de José, era prática que a mão direita ficasse no mais velho, porque é uma bênção diferenciada, bênção primogênito e tal. E José posicionou dessa forma, né? Jacó estava com a visão já debilitada e José posicionou os filhos dessa forma, colocou o mais velho debaixo da mão direita. E Jacó, quando foi ministrar a bênção, cruzou os braços, botou a mão direita na cabeça do mais novo, num ato profético de que Efraim seria mais importante do que Manassés. E assim o foi. A região ali da terra, o território que eles ocuparam no Reino do Norte, ficava bem no centro, né? Não exatamente no centro, mas ele ficava, na verdade, a capital, Samaria, ficava no centro do território deles. Essa que é a fala, essa que é a verdade. Então, quando fala Efraim, né? E eles ficaram, obviamente, eles foram uma tribo bastante influente, bastante poderosa, né? Ali no Reino do Norte. Então, quando se remete a Efraim, fala Samaria e fala o Reino do Norte, tá? Então, nesse texto aqui, claramente Deus está falando de um período de paz, tá? E aí, uma outra parte aqui que eu destaquei, que é crucificado, né? O Messias crucificado. Está ali em Zacarias 12:10, o texto fala assim, Zacarias 12:10, tá? Para quem está acompanhando aí em casa. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Não tem como, né? Às vezes a gente olha e fala, puxa, como é que os judeus ainda não perceberam, né? Mas isso é muito claro para a gente. Eu acredito que essa nossa capacidade de entender vem do Espírito Santo, né? É porque muita gente lê isso aqui e não se convence, né? Mas muito claro aqui uma referência ao nosso Senhor crucificado. O pastor esquecido pelas suas ovelhas, outra passagem messiânica aqui, está lá em Zacarias 13:7. O texto diz assim, então Zacarias 13:7 para quem está acompanhando em casa. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos, tá? Então aqui está falando do pastor esquecido, né? E das ovelhas dispersas. Bom, seguimos aqui para a gente não se alongar muito. Passagens notáveis. Então agora a gente tem duas partes só. Algumas passagens aqui que eu destaquei para os irmãos que, claro, não foi na autoria, não foi destaque meu, melhor dizendo, tá? Foram passagens notáveis que eu peguei de outros estudos e achei interessante aqui reproduzir, tá? Primeiro, o segredo do êxito em empreendimentos espirituais. E é aquele texto que fala que não é por força nem por violência, né? Os empreendimentos espirituais, eles têm o seu êxito, o segredo do êxito, né? A unção do Senhor, o poder de Deus agindo, tá? Então, isso, por mais óbvio que seja, isso precisa ser lembrado
principalmente por todos aqueles que estão à frente do trabalho, né, e todos aqueles que são envolvidos com isso, tá? A vida do príncipe de paz, né, está lá em Zacarias 9, de 9 a 10. O preço de um escravo está lá em Zacarias 11, 12 e também em Mateus 26, 15, né? Então, em Zacarias 11, 12, fala que o preço do escravo é de 30 moedas de prata, e foi o preço que Jesus, né, como servo, né, foi vendido, foi traído. Ele foi traspassado, em Zacarias 12, 10, e tem ali um texto em João 19, 37. 12, 10 é esse texto que eu já li, né, que fala sobre prantear como quem pranteia o unigênito e chorar como quem chora amargamente pelo primogênito. E João 19, 34, 37 fala assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que também vos creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: eles verão aquele a quem traspassaram. Tá? Então, tem um texto em concordância aqui no Novo Testamento. Tá? A fonte de purificação está lá em Zacarias 13, 1. Um tempo em que não haverá mais noite, Zacarias 14, 7. E tem um texto lá em Apocalipse 22, 5, falando sobre que o Senhor será a luz, né, que emana da cidade, vem do Senhor. O rio que flui a parte de Jerusalém está lá em Zacarias 14, 8. E também em Apocalipse 22, 1, 2, fala sobre o rio que sai do trono de Deus. Tá? Então, esses são os destaques. Então, veja como como é uma obra também bastante escatológica, né? Ela remete à escatologia, ela é messiânica, é uma obra muito completa. Queridos, para fechar aqui, valor teológico. A única maneira de se... Deixa eu só avançar. Valor teológico. A única maneira de se evitar a ira de Deus é o arrependimento. Aí eu quero ler aqui 2 textos para vocês. Primeiro, 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, né, uma causa e efeito aqui, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá? Em Lucas 5, 31, 32, fala assim: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores a quê? Ao arrependimento. Tá? O evangelho todo, ele se baseia no arrependimento. Tem um pastor que ele fala que o arrependimento ele precede até a fé, porque é o Espírito Santo quem gera esse arrependimento. Você pode ter certeza, você pode parar para pensar e refletir. Não é fácil o ser humano se arrepender. Não é fácil o ser humano olhar para si mesmo e falar e reconhecer que ele precisa. E a gente só consegue isso por meio do Espírito Santo. Isso tem muito a ver com sermos escolhidos. A Bíblia fala que dele nos escolheu, não nós a eles. Então, nós temos isso e graças a Deus por isso. Graças a Deus que a gente continue se arrependendo, tá? Um dia, Deus julgará o ímpio de todas as nações. Então, ficou bem claro ali, né? Que parecia que a terra estava bem. Lembra lá das visões? Né? Lembra a primeira visão, né? Do cavalo vermelho entre as murteiras? Parecia que a terra estava tranquila, lá já paz. Até que Deus se levanta, até que o cálice da ira do justo Deus se enche e ele se levanta para julgar a terra, tá? A obra de Deus não será realizada nem por força, nem por sabedoria humana. O ritual de jejum é inútil se não for uma forma de adoração, né? E tudo que for para Deus, se não for uma forma de adoração, é inútil. Adoração inútil, tá? Um dia todos reconhecerão o Senhor Jesus como Rei dos Reis, e é isso, tá? E é isso que a gente tem aqui como valor teológico. Então, espero que vocês... a gente tem um tempo pequeno aqui para falar do livro, né? É uma visão geral, mas eu espero que eu tenha conseguido despertar o interesse de vocês em estarem lendo o livro, estudando o livro, tá?
Caso algum de vocês queiram essas anotações, eu tenho um PDF, eu posso encaminhar para vocês, tá bom? É só deixar um comentário aí ou procurar aqui a igreja. Ok, queridos? Muito bem. Vamos estar orando então para fechar essa aula e no próximo domingo a gente fala sobre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento antes do hiato de 400 anos de silêncio, tá? Ok, vamos lá então. Senhor Deus, muito obrigado por esse período, muito obrigado pela tua palavra, que realmente ela seja um bálsamo na minha vida, um bálsamo nas nossas vidas, que traga cura, que traga restauração, que ela venha edificar, que ela venha fortalecer a nossa fé, abrir os nossos olhos, Senhor. Fale por meio do teu Espírito Santo, que a tua palavra realmente alcance em nosso coração, que encontre em nosso coração uma terra fértil para produzir frutos, ó Deus. Esse é o propósito de estarmos aqui, aprendendo de Ti, é sermos transformados pela verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe cada família, cada irmão, cada um que estiver ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.